Boa noite, 13 de julho de 2016. Queria falar hoje sobre o debate que o deputado Marcos Feliciano teve com o Felipe Neto. Sabemos que o Felipe Neto é um youtuber sensação da internet. Se eu não me engano, ele tem mais de 5 milhões de seguidores ou de pessoas inscritas no seu canal. E aí ele propôs para o Marcos Feliciano um debate, parecendo ser um debate democrático, né? Falar sobre questões do país. E aí ele foi lá no gabinete dele, lá no Congresso Nacional, e foi debater com o Marcos Feliciano. Pensando eu, queria debater sobre questões de política, questões que fala sobre o impeachment da presidente Dilma, questões como, por exemplo, a cassação do Eduardo Cunha, ou a situação econômica do país, mas não. Felipe Neto tenta dar uma rasteira em Marcos Feliciano. E aí eu tenho visto na internet alguma coisa sobre esse debate. Duas pessoas me chamaram muita atenção nesse debate, que foi o Nando Moura, que esculachou ele, falando que o Marcos Feliciano perdeu tempo, e ele até corrigiu o Felipe Neto que Malakói não é do hebraico, mas sim do grego. E é verdade, é do grego. E o Moro Filósofo também falou que o Marcos Feliciano tem muita paciência, que ele não teria essa paciência, embora ele sendo professor ensina. Mas não dá para ensinar quem não quer entender. E falando em Malakói, eu queria começar com uma parte que está escrita na Bíblia que fala em Gênesis 19, 6, que fala quando dois anjos tentam tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 19, 1 começa que dois anjos visitam Ló. Ló chama os dois anjos para ir sua casa. E aí os moradores de Sodoma e Gomorra vê Ló levando dois homens para dentro da sua casa. E aí esses dois homens tentam entrar na casa de Ló, tentam derrubar a porta, e esses homens que estão fora falam assim, traga esses homens para fora, para que nós podemos abusar deles. Se você não der esses dois homens, vamos fazer pior com você. E aí Ló fala assim, eu tenho duas filhas, não faça mal com esses homens, eu tenho duas filhas e elas são virgens. Mas eles queriam os homens e Ló, dando um comportamento aí pervertido. Tal comportamento pervertido já era típico daquela cidade, como homossexualismo, necrofilia, zoofilia e demais coisas do gênero, perversão sexual. E falando de Malakói, Malakói quer dizer o quê? Que é um comportamento homossexual passivo, ou comportamento homossexual passivo. E o arsenokoitai é o contrário, é o homossexual ativo, é ativo. Homens que iniciam práticas sexuais. São também chamados de sodomitas, é os que iniciam, é o ativo. É que no caso, na relação, faz o papel de ativo ou penetrador, né? Que fala muito em Sodoma e Gomorra, né? Do mesmo sexo, tendo o arsenokoitai, que é do grego, que é a parte ativa, e malakoi, que é a parte passiva. E também tem na Bíblia um comportamento mais ou menos igual, com Davi e Jonathan. Jonathan, filho de Saul. A dificuldade de Davi nunca foi homossexualidade. Ele era poligâmico. Ele era casado com Mical, Abigail, Macai, Ragita, Aglá, Betseba. Ele era um heterossexual. É que naquela época tinha-se muitas guerras, tinha-se também uma cumplicidade nas batalhas.
E talvez, se a gente usar essa visão de dois homens juntos, é estranho para os tempos de hoje. Porque nós temos uma mente, uma forma de pensar século XXI. Naquele período, era uma questão de sobrevivência. Você tinha que confiar nos homens no campo de batalha. É um comportamento de época. E toda vez que você vê dois homens conversando hoje em dia, já fazem piadinha. Né? Uma pessoa não pode ter um amigo, um grande amigo, que as pessoas já pensam mal. Isso é uma poluição mental que não tem tamanho. Né? E fazendo um paralelo de época, mulher não tinha a valorização que tem hoje. A mulher naquela época era como se fosse um objeto do homem. Quando se contasse os gados, contava a mulher também como propriedade do homem. Né? E normalmente justificar o homossexualismo entre Davi e Jonathan, porque quando Jonathan faleceu, Davi chorou muito e disse que o amor que ele tinha por Davi era mais precioso que um amor de mulher. Quando ele disse amor, ele disse a palavra em hebraico ahavá. Ahavá é amor. Pode ser entendido como uma parte conjugal, ou sexual, ou paternal. Por exemplo, Isaac gostava de Esaú. Isaac gostava de Esaú. Relacionamento pai e filho. Né? Agora tem aqui. Saul se afeiçoou a Davi. No sentido de ahavá. Amar homem que ama outro homem. Que dá na cultura da época como um amor fraternal. Um amor de proximidade. Um amor de estar junto. Mas dentro das suas características. No caso de guerra, de hombridade e de fidelidade. E que a gente pode entender? Que ele fica batendo nisso. E o Marcos Feliciano, com aquela paciência, o Marcos Feliciano devia corrigir ele. Mas não, o Marcos Feliciano foi educado, não quis ser grosso. O cara é um youtuber, o cara é um formador de opinião. Mesmo que a teologia dele é uma teologia errônea, mesmo que a teologia do Felipe Neto é uma teologia distorcida, ele interpreta a Bíblia sem ferramenta nenhuma, ele não usa uma visão reformada da Bíblia, ele não considera nada histórico, então ele cometa várias aberrações, vários equívocos de interpretação. E o Marcos Feliciano, na maior paciência do mundo, tentando lá, né? Na verdade, Felipe Neto usou o Marcos Feliciano como um fantoche. E o Marcos Feliciano, pastor, foi bem votado. Muitas pessoas falam, ele não me representa. Se você não votou nele, é claro que ele não te representa. Ele só representa aqueles que votaram nele. São 513 deputados federais. Representa aquele que você votou. E se você votou nele e fala que ele não representa, então você é um ignorante. Né? Você não tem consciência política nenhuma. Então, voltando. E aí você tem ele satirizado na internet. Por que ele é satirizado na internet? Porque ele mostra discrepâncias, erros, de pontos de vista, de análise. Ele não considera nada, ele considera só o ponto de vista dele. Ele nunca viu uma explanação de um bom teólogo sobre esse assunto. Tem no YouTube, só você procurar. Ele não considera a história, ele não considera antropologia, sociedade de época. Ele quer catar século XXI e levar para aquela época. Impossível isso. Aconteceu vários fatores históricos, várias questões que reformou essa maneira de pensar. Aí depois veio o domínio grego, o domínio grego-romano, aí veio o domínio
do Império Sacro Germânico. E aí esses conflitos e essas coisas foram remodelando, repaginando a história. E ele descartou tudo isso. O que eu queria finalizar? Queria finalizar que ele é uma pessoa que tem uma influência na mídia. Ele é uma pessoa, Felipe Neto falando no caso, que tem os seus seguidores, e o que dá aí que ele teria que estudar, conversar com Marcos Feliciano, ensaiar alguma coisa, falar coisas que sejam construtivas para o país, de maneira geral. Ele quer muito enfiar as exceções a regras a goela abaixo. Marcos Feliciano começou ali dando uma aula de Constituição para ele, falando do artigo 5º, dos direitos e deveres, falando do artigo 226, da parte da família, que a família é a base da sociedade para proteger o Estado, e falou de questões naturais, de reprodução humana, né? Eu nem vou entrar no mérito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Em outros vídeos vou comentar isso. Eu acredito que uma pessoa, no caso do Felipe Neto, que tem muitos seguidores, ele tem que se pautar por quê? Pelo que é justo. E pelo que é justo, eu também defendo o que é justo, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, ou união civil de pessoas do mesmo sexo, é assim, que a intimidade de cada um é reservada a 4 paredes. É isso que eu concordo. E os direitos civis, desde que você tenha um comprometimento com essa pessoa, deve ser o quê? Atestado. Atestado por quê? Uma das pessoas morre e vem a família querer pregar. Aí eu também não concordo. Agora, direitos previdenciários são coisas que devem ser debatidas no âmbito de lei. Então, teria que estar aí usando dos meios legais, né, de baixos assinados, clamor público, projetos de leis, movimentação do Congresso, votação, para estar aí voltando a alguma lei que vá preservar isso. Eu acredito que o caminho é para isso. Embora eu tenha algumas discordâncias em alguns pontos, mas isso tem que ser discutido, tem que ser botado em pauta, tem que ser feito algum projeto de lei, tem que caminhar alguma coisa nesse sentido. Porque se o Congresso não fizer isso, os ministros do Supremo vão legislar, como já estão fazendo. E aí, para que serve a Casa do Povo? Para que serve a Câmara dos Deputados? Eu quero que vocês pensam e reflitam sobre este assunto. Até mais. Tchau, tchau.